dia a todas e todos. Estamos aqui, no nosso caso, continuando a segunda parte da nossa reunião do comitê, e agora, né, com um convidado especial. Vamos conversar com o Rodrigo Monteiro, coordenador da CGA5. Rodrigo, muito prazer, muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, na satisfação aqui tê-lo para esse bate-papo, né? Há um tempo a gente já queria fazer essa conversa, né? O Comitê de Concorrência é sempre muito útil, muito profícuo para o IBRAC, para os nossos associados, essas ocasiões de interação, de bate-papo. Há sempre muitas dúvidas, né, sobre as diversas questões, não só questões práticas, né, mas questões também de agenda, né, de foco, de preocupações, e nessas ocasiões a gente sempre aprende muito, né, e também a gente gosta, né, de usá-las também para conhecer melhor, né, a pessoa por trás da caneta, né, no CAD, né, nos diversos órgãos com quem a gente interage. Então, obrigado aí mais uma vez por estar aqui conosco, né, para esse café com debate. Do nosso lado, quem vai conduzir essa conversa são as minhas colegas amigas, a Renata Zúculo, vice-diretora, né, de concorrência do IBRAC, e a Ana Batia Glenk, coordenadora para assuntos de atos de concentração do Comitê de Concorrência do IBRAC. Então, deixo você com elas, né, e registrando aqui o convite mais uma vez para todos que estão participando dessa conversa, que fiquem à vontade para submeter perguntas aqui na sala, tem a ferramenta do Q&A. A Renata e a Ana vão poder formular também as perguntas de vocês para o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite, né, do IBRAC, né? Estou valorizando muito essa oportunidade e eu espero que eu consiga endereçar bem os questionamentos, né? Legal. Obrigada, Rodrigo, e né, bom dia a todos e todas. Para quem não estava na primeira metade, a gente fez uma primeira metade, Rodrigo, para contar um pouco o que a gente tem de grupo de trabalho. E daí, até durante a conversa, surgiram algumas perguntas sobre trabalhos da Coordenação 5, então acho que o bate-papo aqui veio numa hora bem propícia. A gente já fez esse café com debate com alguns membros da SG, mas a gente sempre gosta de começar com uma pergunta que tem um caráter mais aí da gente conhecer um pouco melhor a sua trajetória. Então, se você puder contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional, mesmo antes do CAD, daí agora na superintendência, a gente agradece. Legal, Renato. Então, vamos começar. Primeiro, eu sou pernambucano, né? Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Pernambuco. Eu trabalhei na iniciativa privada por 8 anos, antes de ingressar no serviço público, né? Eu trabalhei em empresas como FedEx, Claro, Nestlé, Banco Rural, Gerdau, sempre em áreas de gestão, planejamento. Eu sou servidor público, vai fazer 15 anos esse ano. Eu trabalhei como analista tributário na Receita Federal, aqui em Brasília, como analista de planejamento e orçamento no Ministério do Planejamento. Trabalhei como EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Nós somos conhecidos como gestores, né? E trabalhei como gestor na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. E estou há 8 anos aqui no CAD, sempre trabalhei aqui na CGA5, né? Quando eu cheguei, o coordenador geral era o Mário Gordilho, depois dele, o Ednei Nascimento, né? Então, aprendi bastante com eles, né? E considero os dois bons amigos até hoje, né? De vez em quando a gente se encontra. É isso. Então, a minha trajetória profissional, eu resumi, acho que é isso. Rodrigo, se a gente puder, bom, antes, bom dia a todos, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui hoje. Para continuar aí a conversa, na CGA5 agora, né? Então, como coordenador, você podia compartilhar um pouquinho com a gente como é que está a organização dos trabalhos, o que vocês estão vendo aí pela frente?
Posso sim, Ana. Mas antes, assim, de falar exatamente da organização dos trabalhos, né, eu achei bom comentar com vocês que existe uma visão por trás disso, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui faz parte de uma visão mais ampla, a meu ver. Visão essa que está em um artigo que eu escrevi juntamente com o superintendente-geral, Alexandre Barreto, para uma publicação da OCDE, a Unidade da América Latina voltada para a concorrência, né? A newsletter 9. Depois eu posso até passar o link para vocês do artigo, né? Então, o objetivo desse artigo, a gente falou do e-notifica, né? Qual é a razão de ser do e-notifica, né? Por que trazer ele à existência, né? O e-notifica, ele foi idealizado pelo superintendente-geral e foi um projeto que começou até mesmo antes do meu envolvimento, né? E depois que eu assumi a posição, eu passei a fazer parte dele também, mais ativamente, né? E eu passei a entender a visão dele, né? E eu comprei a ideia dele, inclusive, né? Então, no começo, eu não entendia muito bem, né? Mas depois que o Barreto me explicou, eu entendi a visão e eu comprei muito, assim, a visão, né? Eu trouxe até para mim também, né? E nesse artigo, o que a gente coloca é que o que a gente faz aqui, né? Toda vez que eu converso com alguém que está começando aqui no CAD, né? A picadista, recentemente, que esteve aqui com a gente, a Natália, fez um excelente trabalho, por sinal. Eu gosto, sim, de falar por que estamos aqui, né? Por que eu, Rodrigo, estou aqui? Por que vocês estão aqui? Por que todos nós estamos aqui, né? A gente está aqui porque existe uma Constituição Federal que determina que a defesa do consumidor é um princípio, é um direito coletivo fundamental. A gente também tem o artigo 170, né? Que fala que a ordem econômica brasileira é pautada por alguns princípios. Livre concorrência e defesa do consumidor são dois desses princípios, né? A gente tem o artigo 173, parágrafo 4º, que fala que a lei deve reprimir abuso de poder econômico que vise a dominação dos mercados, eliminação da concorrência, aumento arbitrário dos lucros, né? Ou seja, o que a Constituição Federal determina, em resumo, na minha opinião? É um ambiente concorrencial livre de abusos de posição dominante, livre de abusos de poder econômico, né? Então, essa é a nossa razão de ser, né? Temos a Lei 2.529, as nossas resoluções, o regimento interno, e, enfim, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque tentamos evitar que esse tipo de situação indesejável a nível de concorrência aos consumidores possa acontecer, né? Agora, para isso, a gente precisa ter meios, né? Então, a visão que está nesse artigo é um equilíbrio entre os meios e os fins. Então, falando mais por mim mesmo, né? Na minha visão, a nossa intervenção, ela deve ser cirúrgica, breve, precisa, assertiva, segura, né? E a gente não deve onerar excessivamente os nossos jurisdicionados, né? Então, em relação a tudo o que está sendo feito aqui, em termos de organização de trabalho, está relacionado a essa macrovisão, digamos assim, né? Então, como servidor público, eu estou hoje aqui no CAD, né? E eu espero poder contribuir para a missão do CAD, né? No que eu puder. Então, aqui na Simplo, o trabalho está organizado da seguinte maneira, né? Hoje em dia, sou eu que faço a triagem dos casos, né? Essa atribuição está concentrada em mim. Claro que quando é um caso mais complexo, difícil, eu procuro auxílio de outras pessoas, né? Então, eu tenho aqui uma figura essencial na coordenação, que é a Nayara Casioca Zago, o próprio Felipe Mundim, os demais coordenadores gerais e coordenadores, o Igor, o Márcio, o Danilo, a Bia, a Letícia, o Marcelo, o Alden, a Dani, né? Então, não é incomum que a gente se reúna para discutir determinados casos, né? Principalmente aqueles que são mais difíceis, né? Mas, assim, tirando esses casos mais excepcionais, então, a função da triagem está concentrada em mim, os técnicos, eles estão concentrados na produção dos pareceres, né? E a gente tem um novo modelo, né? Com certeza vocês já viram esse novo modelo. E esse é um novo modelo que ele foi pensado, Ricardo, Ana, Renata,
ele foi pensado para a gente poder materializar a nossa visão de objetividade, assertividade, clareza no que nós colocamos, né? Então, a nossa ideia é que esse novo modelo, ele muda um pouco a lógica de como era feito antigamente, que a lógica era mais textual, né? Texto corrido. Agora é uma lógica, assim, de inserção de informações. De informações, que tipo de informação? As suficientes e necessárias para a aprovação do caso, né? Teve até, na última sessão de julgamento, eu acompanhei aqui no plenário do CAD, o presidente Alexandre Cordeiro, ele falou uma coisa com a qual eu concordo muito, né? Que o nosso foco, é claro que em todos os casos a gente debate diversas questões técnicas, né? Acadêmicas, teóricas, né? Mas, assim, em última instância, né, no fim do dia, o que a gente tem que se preocupar? Com a defesa do consumidor, com a livre concorrência, né? Com um ambiente concorrencial saudável, né? Então, falando especificamente em termos de sumários, casos sumários, a ideia é que sejam casos simples, né? E que a gente consiga verificar facilmente que ele não vai trazer danos ao ambiente concorrencial, que ele não deve ser convertido em ordinário, ou seja, a natureza dele não é um caso ordinário, né? Agora, para isso, às vezes, a gente tem priorizado o básico, né? Quais são os mercados afetados? Quais são os cenários? Quais são as participações de mercado, né? Temos fontes, metodologia seguras e confiáveis? Então, a nossa linha entre equilíbrio, entre finalidade e meios é essa, né? Nós queremos fazer uma análise cada vez mais rápida, mas ao mesmo tempo segura, que nos deixe confortáveis em saber que aquele caso pode ser aprovado sem restrições como sumário, né? Então, nesse sentido, tivemos essa pequena alteração do fluxo interno, né, da triagem, do papel dos técnicos, né, na produção do parecer. As revisões também são feitas por mim, majoritariamente por mim. Assim, só um comentário, né? A ideia é que o parecer seja objetivo, curto, sintético, direto ao ponto, né? Ao que interessa. Agora, por outro lado, o formulário ele deve continuar sendo completo. Por quê? Porque nós iremos ler as informações no formulário de notificação. Então, quanto mais completo ele estiver, melhor para a gente. Ainda que nós não tragamos para o parecer tudo que está no formulário, não é essa a ideia, mas a gente deve ter as informações para que a gente possa extrair do formulário o que é necessário para a aprovação do caso. Ou seja, eu enxergo, Ana, Ricardo e Renata, que o nosso papel aqui é de autorização do ponto de vista concorrencial. É isso, em suma, é isso, né? É claro que nós temos desenvolvido alguns pareceres que eles são um pouco mais extensos, né? É o que eu chamo aqui de casos direcionadores, né? Então, nesses casos direcionadores, a gente endereça alguns aspectos que geram muitas dúvidas ainda, né? Na notificação, na comunidade, até em nós mesmos, né? Então, a gente procura, por meio desses casos, endereçar esses aspectos para quê? Para que facilite a nossa análise futura e, inclusive, a notificação por parte de vocês, né? Quanto mais esses conceitos estiverem bem definidos e claros, isso vai facilitar a vida de todos nós, né? E isso, inclusive, dialoga com outras iniciativas do CAD, como, por exemplo, o Simplificad, né? A gente tem também o FAQ, né, pessoal? O FAQ das dúvidas que o IBLAC lançou, né? Então, eu não sei se já foi lançado, mas se não tiver sido, será muito em breve, né? Então, todas essas iniciativas... Oficialmente ainda não, Rodrigo, a gente está na expectativa. Eu acredito que será lançado em breve. Eu não posso falar quando, não sei, mas eu acho que vai ser lançado em breve. Mas, então, assim, todas essas ideias conversam entre si, né? Então, eu enxergo a CGA5 como apenas uma das ferramentas que o CAD tem para endereçar todas essas questões, né? Então, a gente tem o Simplificad, é um objetivo estratégico do CAD. A gente tem o nosso trabalho aqui nos casos que a gente está chamando de direcionadores, a gente já tem uma lista de 20 casos, assim. Depois até eu posso passar para vocês, mas mais para frente eu vou citar alguns exemplos práticos desses casos, né? O modelo novo, né?
Eu não sei se eu estou me adiantando aqui, deixa eu ver o resto das perguntas, peraí. Eu acho que, por enquanto, para esse item, eu acho que está Tá legal. ótimo, Rodrigo. Com a introdução tá ótimo. Eu estou com Ô, uma Rodrigo, pequena colinha das perguntas aqui, certo? ô, Rodrigo, acho que fazendo um gancho, né, você mencionou aí até esse artigo que vocês fizeram para o OCDE, eu até achei o link, depois acho que a gente pode mandar aqui para todos os associados, Ah, mas legal. falando um pouco sobre o E-Notifica, né, a gente, como IBRAC, a gente participou bastante das discussões do primeiro lançamento, a gente fez várias rodadas, inclusive com a sua participação, né, de comentários e feedbacks da comunidade, daí a gente teve em novembro do ano passado, o lançamento da ferramenta com melhorias que tinham sido muitas vezes sugeridas aqui pela comunidade de advogados e economistas da área. E como é que está a implementação nesse momento? Assim, você pode dar um pouco mais de informação? Como é que vocês estão vendo? Ainda tem algumas dificuldades ou alguns ajustes na plataforma que vocês estão vendo? E aí, acho que fazendo o gancho, né, você falou também muito da questão da importância do formulário, né, de notificação ser bem completo, e a gente pergunta se tem alguma dica aí para os advogados que ajude também vocês no momento da análise, né? Nem que sejam, podem ser dicas práticas, dicas mais materiais, o que você achar que pode ajudar a coordenação 5. Perfeito. Respondendo à primeira pergunta, em termos de desenvolvimento da ferramenta, a gente tem hoje o formulário eletrônico, né, que substitui o formulário em PDF, né? Sobre isso, eu até queria fazer um comentário que é o seguinte, né? A produção do formulário internamente, claro que sei lá, pode ser feita em Word, né? Agora, assim, a inserção, a notificação do formulário, eu entendo que cada vez mais ela deve ser feita pelo formulário eletrônico do E-Notifica, né? Ele já está muito avançado, claro que ainda tem melhorias que estão sendo feitas, né, pela CGTI, né? Até parabenizo o coordenador-geral da CGTI, Vinícius Eloy, e toda a sua equipe, né? Eu posso ver, assim, que eles estão extremamente comprometidos em entregar o E-Notifica, né? Eu, como administrador, mas, enfim, eu, como administrador de empresas, eu não entendo muito de linguagem, de programação, tecnologia, então eu fico, assim, impressionado com o que eles desenvolvem lá, né? Parece até feitiçaria, mas é só tecnologia, né? Mas, enfim, Renata, o formulário, ele está muito avançado, né? E também, o E-Notifica, ele não é só o formulário. Ele tem duas pernas. Um é o formulário e o outro é o parecer automático, né? O parecer automático, ele será possível por meio do formulário eletrônico, né? Então, a ideia, Renata, o parecer automático, ele já está em desenvolvimento também pela equipe da CGTI, ele está em fase avançada, ainda faltam alguns pontos, né? Mas ele está muito avançado, a gente acredita que ele vai ser lançado muito em breve, né? E aí, esse é o gancho perfeito para a sua segunda pergunta, que as minhas dicas e recomendações para o preenchimento do formulário, né? Vocês vão notar brevemente que o formulário do E-Notifica, ele tem todas as perguntas do anexo 2 da resolução 33, e ele terá também campos adicionais. Esses campos adicionais, eles não serão de preenchimento obrigatório, né? Por quê? Porque não está na resolução. Esses campos não estão na resolução. Mas, uma vez preenchidos esses campos adicionais no formulário Notifica, eles vão proporcionar a elaboração automática do parecer, né? E o que isso vai trazer? Muita celeridade na análise. E o que isso tem relação? Tem relação com a nossa macrovisão de equilíbrio entre meios e fins. Ou seja, a nossa intervenção, ela deve ser o mais breve possível. Se o caso não é preocupante, ele tem que ser aprovado o mais rapidamente possível, né? E aí, eu acho, assim, que quando o E-Notifica tiver 100% operacional, todos esses benefícios que nós estamos enxergando, que são para todos, né, para os nossos jurisdicionados, para os agentes econômicos, né, que submetem as operações para o CAD, para os escritórios de advocacia que fazem as notificações, para nós que realizamos a análise e temos que soltar a decisão,
Eu enxergo o Notifica assim como uma ferramenta que, depois dele, a gente nem vai se lembrar como é que era antes, né? Mas, então, assim, recomendações e dicas para o preenchimento do formulário. Eu até escrevi aqui, deixa eu ler. Bom, a primeira, eu diria que é a seguinte: responder todas as questões da forma mais clara e objetiva possível, né? Evitando o excesso assim, de prolixidades, né? Não pedir dispensa quando claramente não for o caso. Informações essenciais. Exemplo, quando tiver fundos de investimento envolvidos na operação, o item 2.5.2 do anexo ele deve ser plenamente preenchido. Claro que muitos escritórios já fazem isso, né? Mas, às vezes, nem sempre eles estão preenchidos. Tentar responder os itens de forma individual, né? Muitas vezes, o que acontece? Uma aglomeração de respostas de diversos itens em um campo só. Isso por si só é ruim? Não, desde que as informações estejam todas lá. Só que quando as respostas são aglomeradas, acaba que alguns dos itens podem não ser respondidos, né? Eles ficam sem resposta, né? Ao final da sessão do item 5.3, que fala sobre sobreposições horizontais, integrações verticais, como já é feito muito isso, né? Quadros resumos, né? Colocando objetivamente quais são os mercados com sobreposição, quais são os mercados verticalmente integrados, né? Inclusive, pessoal, esse quadro, ele vai estar no formulário eletrônico do Notifica. Ah, Rodrigo, mas ele substitui as informações que nós escrevemos? Não. Ele é só uma conclusão objetiva de tudo que foi explicado antes, né? Participações de mercado, sempre colocar em tabelas, né? Por mais que se fale delas no texto corrido, tabela. Colocar as faixas, né? Os percentuais de concentração, 0, 10%, 10, 20%, né? Nas versões públicas, para a gente poder fazer a versão pública. Que mais? Assim, quando for possível, um formulário único de acesso restrito ao CAD, né? Então, vamos supor que seja o mesmo escritório representando ambas as partes, né? A gente ainda tem situações que são feitos formulários separados, assim, para a parte A e para a parte B, né? Mas, se for possível, preparar um documento único, com todas as informações, para que a gente possa ver um único documento, né? Que mais? Né? Sempre indicar a fonte e a metodologia de cálculo. Indicar expressamente se a aquisição confere controle compartilhado ou unitário, né? Quando uma empresa for controlada por mais de um agente, trazer as informações de todos os grupos envolvidos. Eu diria assim, brevemente, eu passaria essas recomendações, né? Assim, uma menção também ao fato de que a gente está procurando colocar nos pareceres apenas o necessário e suficiente para a aprovação do caso, né? Eu acho que esse é um ponto importante também de destacar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, e por último, né, a ideia também é fazer com que os nossos textos eles sejam mais facilmente absorvidos, não só por nós, né, que entendemos a linguagem técnica, mas também pela sociedade, por jornalistas, né? O nosso público, ele é muito grande, né? Eu comentei um dia desses com a Maria Eugênia Nobres, né, do Machado Meia, que, assim, a gente não está escrevendo só para quem entende do assunto, né? A gente tem que ter um cuidado de fazer com que os nossos pareceres sejam entendidos por uma ampla gama de pessoas, né? Isso não é fácil, né? Então, muitas vezes a gente vai escrever conceitos que podem ser básicos para muitos advogados, mas não são para, por exemplo, advogados que estão iniciando, né? Então, escritórios mais novos, né? Então, a nossa preocupação é essa, né? Equilíbrio entre fins e meios, parecer assertivo, objetivo, decisões confortáveis, claras, né? Previsibilidade, segurança jurídica, conceitos bem explicados, para que, quando vocês estejam preparando as notificações, vocês não passem por muitas dúvidas, né? Então, basicamente é isso, Renato. Maravilha, Rodrigo, obrigada. Dicas super importantes, tenho certeza que todo mundo já está com papel e caneta anotando, e eu acho que ficou bem clara, né, essa questão. Não é porque o parecer é mais sintético que o formulário não deve conter todas
as informações necessárias, né? É isso. Maravilha. Seguindo aqui a nossa conversa, a gente, bom, saiu o anuário do CAD, né, do ano passado, com mais uma vez número recorde de atos de concentração notificados. São cerca de 700, né, atos de concentração que a gente viu no CAD só no ano passado, sendo que uma grande, quase a totalidade disso, né? São pouquíssimos comparativamente aí em números dos casos ordinários, a grande maioria na CGA 5, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo que discussões com relação a critério de faturamento, a gente não deve ter mudanças aí, né, no futuro próximo. Então, essa questão do faturamento ainda é algo que acaba atraindo, né, muitos atos de concentração para notificação obrigatória. Mas a gente também tem visto no tribunal, principalmente, esse movimento de discutir um pouco mais a fundo alguns critérios, né? Questões de controle compartilhado, controle unitário, aquisição de ativos, né? A gente teve essas discussões na sessão de julgamento do CAD na sessão da semana anterior, e também já é uma discussão que vem lá desde do ano passado, inclusive com a criação de um grupo de trabalho para discutir uma reformulação da Resolução 33. Então, queríamos ouvir um pouquinho de você, assim, como que você está enxergando esse grupo de trabalho, essas alterações, esses comentários do tribunal, em vista desse número enorme de casos que vocês têm que analisar num prazo super curto também. Então, a gente sabe que é um grande desafio, né? Perfeito, Ana. Essa pergunta é muito boa, né? E ela ilustra como tudo está interligado, né? A atuação do tribunal, sempre que um determinado tema é levado ao tribunal, eu acho que traz mais luz para nós aqui na SG, né? Então, é uma decisão colegiada e a gente pode incorporá-la em nossas decisões, né? Especificamente sobre a última sessão, o voto do conselheiro Diogo, no caso da APAC, e na consulta do conselheiro Gustavo, na minha visão, esses dois votos foram muito bons, essas duas decisões. Por quê? Porque vão trazer mais clareza para as nossas decisões, né? Inclusive, retomando a fala dos casos direcionadores, quando nós nos depararmos com alguma situação que converse com o que foi decidido nesses dois casos, nós iremos trabalhar esses pareceres para que sejam direcionadores, ou seja, pessoal, aquisição de ativos, quando deve ser notificado, quando não deve, né? Aquisição de controle, compartilhado, unitário, né? Esses votos vão enriquecer os nossos pareceres, vão facilitar, né, a nossa análise, porque a gente vai ter um direcionamento além dos precedentes que nós já temos, né? E o que mais, assim, a gente percebe, assim, que o esforço, como eu disse antes, não é só da CG5, né? É um esforço institucional do CAD, né? Porque a partir do momento que a gente tem clareza nos conceitos, isso gera menos dúvidas na notificação. Ou seja, uma aquisição, a empresa já tem participação, está comprando mais, em que momento isso deve ser notificado, né? Se os entendimentos estão claros da nossa parte, com certeza vai ficar mais claro para vocês. E isso se retroalimenta positivamente, né? Então, eu enxergo, assim, as decisões do tribunal sempre muito benéficas para a gente, né? E não são todos os temas que acabam sendo discutidos lá, né? Então, a gente ainda tem muitos temas que não são debatidos com profundidade pelo tribunal. Então, a gente tem que criar algum parâmetro aqui na SG, com base em precedentes, com base em evoluções de entendimento, né? E, nesse sentido, Ana, evoluções de entendimento, já vou pegar o gancho para falar do grupo que vai revisar a Resolução 33, né? Na minha opinião, qualquer texto normativo, ele é estático no tempo. Ele é escrito e fica escrito. Ele não muda dinamicamente, né? Mas as situações concretas, elas não são estáticas. Elas aparecem. E, como você mesmo falou, são 700 casos por ano. Então, são 700 oportunidades de discussão de um determinado aspecto específico. Por exemplo, arrendamento. Arrendamento é uma operação de notificação obrigatória?
nós entendemos que sim, arrendamento, ele se equipara a uma aquisição de ativos, né? Nós temos, inclusive, um dos casos direcionadores que eu estou citando, endereça essa questão. É o caso, vou soltar minha colinha aqui, é o caso Vale e Valorec, né? Esse caso foi notificado pelo Matos Filho e pelo L.O. Batista, e a gente tentou escrever da forma mais clara possível a questão do arrendamento de ativos, né? A gente tem um caso também que foi assinado ontem ou hoje, não tenho certeza, sobre reorganização societária intragrupo, envolvendo o Grupo Safra, apresentado pelo BMA. Então, assim, a gente tem tentado apresentar aspectos mais difíceis de forma cada vez mais clara nos pareceres. A gente tem tentado endereçar dessa maneira. Eu posso citar também um caso recente, né, apresentado pelo Machado Meyer e Lobo de Riso, que foi Coca-Cola e Serpa, contrato associativo. Então, a gente teve um cuidado muito grande nesse caso para apresentar, ao final, um quadro resumo, né, quais são os aspectos que a partir desses aspectos a gente entende que existe a figura do contrato associativo, né. Eu poderia citar aqui mais 15 casos dessa maneira, né, mas voltando à Resolução 33, então, a nossa ideia é que, passados mais de 10 anos da Resolução 33, a gente vai tentar trazer muitos desafios que se apresentaram depois dessa resolução na nova resolução. Agora, na minha visão, assim, eu acho que a gente não deve ter a pretensão de achar que vamos abarcar todas as situações. Não, a gente vai fazer um grande esforço para trazer mais clareza para diversos aspectos que, ao longo do tempo, foram se apresentando como desafiadores, né? Agora, com certeza, daqui a alguns anos, essa nova resolução vai precisar ser aprimorada, revisada, né? Porque novas situações concretas vão aparecer e vão desafiar o que nós escrevemos, né? Então, assim, resumindo, eu enxergo, assim, como uma iniciativa muito, muito boa a revisão da Resolução 33, e eu espero que a gente consiga produzir um bom texto em breve. Obrigada, Rodrigo. Não, excelente. E para quem estava no seminário do IBRAC do ano passado, teve um painel de discussão justamente em razão do voto do ano passado, né? Naquele caso de Jus Brasil, que teve uma discussão aí sobre grupo e tudo mais, e o Ragazzo estava na mesa, né? E ele trouxe esse ponto. Bom, a resolução que a gente tinha lá atrás era uma resolução com base no que a gente pensava e no cenário daquela época, né? E as coisas vão evoluindo. Então, é uma pergunta até para o CAD, né? O que o CAD quer olhar hoje em dia, né? O que é relevante para vocês analisarem, né? Perfeito, Ana, perfeito. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que muitas situações elas não devem mais ser notificadas, né? Não sei, estou falando aqui em abstrato, né? Mas eu concordo com essa visão, né? De que não só os textos normativos, todos eles, né? Eles devem ser aprimorados ao longo do tempo, mas também os nossos entendimentos e rumos de análise também podem se adaptar, né? Evoluir, né? Se adequar ao ambiente, né? Então, assim, inteligência artificial é um tema que, com certeza, vai demandar muito de nós, né? É algo que está incipiente ainda, né? Como vamos lidar com isso, né? Quando a resolução foi escrita, a lei também, né? Nem se falava de inteligência artificial, era só tema de filme de ficção científica, né? E agora já é uma realidade que está posta. Então, assim, a minha visão é essa, Ana, de que a nossa análise, as nossas normas, elas devem evoluir, se adaptar com o tempo. Assim, nunca teremos algo perfeito, né? E que será perfeito por décadas. Na minha visão, isso é praticamente impossível. Mas a gente vai se esforçar, né? É isso. Obrigada, Rodrigo. E aí, acho que só reiterando o que a gente já falou algumas vezes, né? O IBRAC está à disposição para participar dessa discussão da Resolução 33, no sentido de contribuir, como a gente já fez aí em outras iniciativas, né? A gente teve ano passado aquele grupo que discutiu o programa de leniência com a superintendência, trazendo pessoas
para falar, e a gente também tem falado que esse grupo de trabalho da Resolução 33 pode contar com a comunidade do IBRAC para contribuir. Eu acho que só, talvez mudando um pouquinho de tema, a coordenação 5 já cuida de boa parte dos atos de concentração notificados, mas como vocês não gostam de morrer de tédio, a coordenação também cuida aí, né, de denúncias sobre operações que precisariam ter sido notificadas e não foram, né? E a gente tem visto aí um número crescente de denúncias, acho que até o próprio relatório anual do CAD traz, que ano passado foram 3.500 denúncias, eu imagino que talvez 99% não sejam denúncias de fato de operações não notificadas, mas tem aí um número crescente de denúncias. Então, a gente queria entender de você como a coordenação tem feito, né? Como vocês têm feito esse acompanhamento com relação a esse tipo de situação. Verdade. Antes de responder essa pergunta, eu queria só mencionar, Renata, que quando eu entrei no CAD, eu fiquei impressionado com esse relacionamento CAD e BRAC, né? E como isso é benéfico, né? Porque eu falo para todo mundo, né? Eu aprendo com todos vocês, assim, cada formulário que chega, eu leio uma informação, uma teoria, aí eu pesquiso sobre essa teoria, né? Então, assim, eu acho que nós nos retroalimentamos muito positivamente, né? E, afinal de contas, somos todos nós consumidores e queremos um ambiente concorrencial saudável, né? Mas sobre essa questão das denúncias, né? Como é que funciona? A gente tem algumas fontes de denúncias. A mais comum é o clique denúncia, que está no site do CAD. E, na maioria das vezes, são denúncias anônimas, né? E o menor número, o denunciante se identifica, mas a maior parte são denúncias anônimas. Fora isso, nós somos provocados por outros órgãos, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, o Ministério Público, Poder Judiciário, né? Então, chegam casos para nós por meio de outros órgãos públicos, e a gente tem também uma iniciativa que foi planejada pelo superintendente Barreto, né, com a participação ativa do Felipe Mundim, que é o que nós chamamos de radar M&A. O que significa isso? Significa que, a partir dessa nova ideia, o CAD também procure saber operações que não foram notificadas e, aparentemente, seriam de notificação obrigatória, né? Então, o radar M&A, a gente está de olho em grandes operações que são veiculadas, né, amplamente pela mídia, e muitas vezes, antes mesmo de ser aberto um processo, nós entramos em contato com as empresas para saber, né, se essas operações serão notificadas, caso não, por quê? Então, eu acho que essa ideia também, caso a resposta venha e já nos indique que não seria de notificação obrigatória, até nos poupa de ter que abrir um processo para lidar sobre o caso, né? Então, bom, em relação a denúncias e ataques, né, a maioria das denúncias, elas são arquivadas, né? Então, percentualmente falando, a minoria se transforma em APAC, né? Que é o procedimento, uma vez que a gente entende que a operação deveria ter sido notificada e não foi, ou, desejavelmente, deveria ser, pelo parágrafo 7º do artigo 88 da lei, a gente transforma a denúncia em APAC, né? É isso. Pessoal, olha, se qualquer coisa, se não ficar claro, só perguntar de novo, viu? Rodrigo, só uma dúvida nesse ponto. A gente viu, né, que teve um aumento grande aí desses ofícios de investigação de APAC no ano passado e tal, e que em alguns casos aparentemente eram APACs, mas também às vezes até dentro daquela possibilidade do CAD revisar operações, né, dentro de um ano do fechamento. Esse tipo de análise também do dentro de um ano do fechamento, né? Então, operações que não eram realmente de notificação obrigatória, mas que vocês poderiam olhar, se entender sem relevantes, né? Do ponto de vista concorrencial. Tem também um esforço maior na análise desse tipo de operação? Sim, mas mesmo assim, essa situação ela é muito rara ainda, né? Eu acho que a gente não tem nem 10 casos. Se tiver,
em torno de 10 casos em que fizemos uso do parágrafo 7º, né? Mas a gente está de olho nisso também. Vai ser situações mais difíceis, porque se a operação não é de notificação obrigatória, é difícil, assim, que os grupos tenham poder, né, porte para que possa ser causado algum dano à concorrência. Por isso que elas são mais raras, de fato, né, porque os nossos critérios de notificação, eles são muito fortes, né, e dissuasórios, digamos assim, né. Então, essa situação, apesar de que está no nosso radar, ela, de fato, assim, tem o potencial de acontecer menos, né, a meu ver, né. E até é bom, né, de certa maneira, porque por causa da segurança jurídica, né, também, se diversas operações aí fechadas a gente fosse reabrir, né, é mais complicado. Agora, Então, assim, eu estou falando especificamente do caso da operação que não seria de notificação obrigatória notificação obrigatória poderia ser, e poderia ser, né, dentro do prazo de um ano. tá ótimo. A gente tem mais perguntas aqui, né, Renata? Mas a gente tem 15 minutinhos de conversa e gostaria de abrir para todo mundo. A gente está aqui com bastante gente, quase 90 pessoas acompanhando, e a gente imagina que já existam algumas questões aí para você, Rodrigo. Então a gente convida todo mundo para colocar seus questionamentos. Aqui tem uma caixinha embaixo de perguntas que Renata e eu vamos trazendo aqui para o Rodrigo. Lembrando que perguntas sobre casos em andamento, especificamente, a gente não vai tratar aqui hoje, tá? Olha, tem uma aqui que é do Clóvis Loures, do Dias Carneiro, que ele coloca assim, Rodrigo. Parabéns, pelo evento, Rodrigo. Obrigada aí obrigado por estar dividindo essas dicas importantes aí com a gente. Ele coloca o seguinte: sobre o modelo de parecer sumário, está clara a intenção de objetividade. Uma informação importante, inclusive para o preenchimento dos formulários, são os casos anteriores em que as definições de mercado relevante foram adotadas. Em alguns pareceres dessa semana, essa informação foi indicada. E aí ele coloca aqui alguns números de pareceres, mas não tem sido a regra. Foi um movimento isolado ou podemos esperar atualizações nesse sentido nos próximos pareceres? Excelente pergunta, Ana. Isso conversa até com o E-Notifica, né? A gente está montando um banco de dados com diversos mercados, né? Começando pelos que possuem mais notificação, né? Então, nesse banco de dados que está sendo elaborado pela Nayara, a gente está colocando as definições produto e geográfica e os precedentes também. Então, a ideia é que isso seja retomado no futuro, inclusive, no parecer automático, quando vocês forem preencher o formulário eletrônico, vai ter a explicação de todos os cenários, quais são os cenários afetados, e, ao final, naquele campo resumo objetivo que eu havia comentado mais cedo, a gente vai ter a informação, assim, clara, qual é o mercado com sobreposição horizontal. Vamos dizer que seja geração de energia elétrica, né? Geração de energia elétrica. Quando vocês clicarem no mercado de geração, vai aparecer lá na internet as definições de produto e geográfica desse mercado com os precedentes que subsidiam essas definições. E vai ser aberta também a possibilidade para que vocês possam dizer, não, eu não acho que sejam essas definições, eu acho que é outra, e vocês vão poder citar os outros precedentes que vão fortalecer essa tese, né? Mas, assim, respondendo objetivamente, a nossa ideia é retomar, colocar em notas de rodapé, né, os precedentes que embasam lá as definições de produto geográfico, e só aproveitei o gancho da pergunta para falar do Notifica também, né, e que isso, vamos supor, né, a operação acarreta sobreposição horizontal em geração e integração vertical, entre geração com comercialização. Então, imagine que vocês estão preenchendo geração, já vai aparecer as definições, comercialização também, vocês vão fornecer, informar o market share, quando vocês clicarem OK, o parecer já vai vir pronto com tudo isso preenchido. Aí qual vai ser o nosso papel? Checar, né? A gente vai continuar sempre checando as informações e avaliando se a gente precisa de mais ou não.
E, Rodrigo, isso é algo que vocês pretendem implementar no formulário? Que Isso, isso já venha bacana. exatamente. Não, vai facilitar muito a parte de jurisprudência, pesquisa e tudo mais, né? E até isso, assim, é mais uma prova de que nada é estático no tempo, né? Os precedentes evoluem, né? Então, esse banco de dados ele vai estar em constante atualização. Se nós tivermos um entendimento contrário ao que vinha sendo feito, a gente vai ter que mudar, né? Vai ter que alterar. Ana, acho que ainda não tem mais nenhuma pergunta, se quiser. A gente tem uma lista, Rodrigo. A gente estava abrindo para o público, mas enquanto isso, enquanto não vem uma outra pergunta, acho que a Ana tem uma, né? Sim, bom, a gente falou aí de diversos tópicos, né, Rodrigo? Você trouxe aí de uma forma bem didática para gente todos os trabalhos, onde vocês estão, onde vocês querem chegar. Mas aproveitando de perguntar se tem algum tópico mais específico, alguma questão em particular que você e a CGA 5 estejam se debruçando e que você queira compartilhar aqui com a gente. Assim, a nossa grande prioridade no momento é, de fato, o e-notifica, né? Então, eu tenho me esforçado bastante, todos nós, né, para que esse projeto dê certo, porque eu acho, de verdade, como está escrito no artigo, eu acho que ele vai ser, assim, a ferramenta-chave para a gente ter o equilíbrio entre a nossa finalidade e os meios, né? A gente está tendo um trabalho muito grande, né, pensando em todas as possibilidades possíveis, né, que podem surgir no parecer. A gente está em contato constante com a CGTI, né, e eu estou muito esperançoso de que esse projeto vai funcionar. Eu acredito muito que ele vai funcionar. Eu acredito que ele vai trazer, assim, benefícios enormes, assim, para todos nós, né? Então, realmente, eu destacaria o E-Notifica como o grande projeto que está na nossa cabeça no momento. Ah, e assim, dicas e recomendações, né? Aproveitando o gancho também, o que acontece quando nós temos uma grande mudança, né? Geralmente, a gente tem resistência, né? Porque o ser humano, ele está acostumado a fazer determinada coisa de um determinado jeito, aí, de repente, muda-se isso causa um certo desconforto inicial, né? Então, não é nem dica, recomendação, né? É mais um pedido para a comunidade de acreditar também, né? Porque eu acho que vai dar certo, né? Então, compreensão e saibam todos vocês que a gente está se esforçando e trabalhando para o bem de todos nós, assim, né? Então, seria isso, aproveitando aqui a oportunidade para isso. Não, maravilha, Rodrigo. Bom, a gente tem uns minutinhos. Na verdade, tenho uma dúvida sobre o perguntas e respostas, né? Que a gente sabe que deve vir em breve. Esse perguntas e respostas, ele é baseado nesses casos. Você mencionou alguns, né? Que eu já anotei aqui, inclusive, que são ótimas referências aí para a gente ter para casos futuros. É, Foram pontos que vocês viram assim uma jurisprudência se formando e com base nisso fizeram essas perguntas e respostas. Podia contar um pouquinho para gente? Sim, o FAC ele foi motivado pelo IBRAC, né? Nós montamos um grupo de trabalho aqui no CAD com a participação de diversas pessoas do Tribunal, do SG, do DE, enfim, de diversos departamentos, né? E foi feita uma pesquisa jurisprudencial de precedente para que a gente pudesse endereçar de forma mais objetiva possível e clara as perguntas, né? Então, o FAQ, ele conversa muito com os casos direcionadores, né, que a gente tem elaborado aqui e ali. Por quê? Porque a ideia é que determinadas questões não sejam de difícil interpretação, né? Meu Deus, será que é para notificar? Será que não é? Então, assim, a gente quer meio que tentar eliminar o máximo possível o será, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, é isso, é aquilo. Isso está no parecer número tal, referenciado nos precedentes números tais, ou no voto do conselheiro da sessão tal, né? Então, a nossa ideia realmente é um aspecto que o Felipe Mundim, ele reitera muito comigo,
de segurança jurídica, né? Então, assim, a gente quer levar segurança jurídica, previsibilidade, né? E, de fato, tornar a notificação mais precisa, né? Com mais qualidade, né? Então, a partir do momento que esses temas estão aclarados, fica mais difícil vir um parecer, um formulário mais nebuloso, porque a própria informação era um pouco nebulosa antes, né? Então, a nossa ideia é essa, né? O FAQ, ele, na minha visão, assim, eu acho que ele ficou muito bom e vai endereçar muitos questionamentos de forma bem objetiva, tá? Eu espero que vocês gostem. Falando em nome de todos já que participaram, né? Rodrigo, vou falar que a gente está ansioso para lançar esse FAQ, viu? Tá Pessoal, assim, querendo ver. na linha da evolução constante, né, podem surgir novas perguntas, né? Então, a ideia é que ele também não seja um FAQ estático no tempo, né? O fato de estar na internet permite alterações, né? Acréscimo de dúvidas, talvez até os casos direcionadores, se tiver algum aspecto que não esteja no FAQ, seja interessante a gente colocar no FAQ, né? E, o que mais? Isso, né? É uma evolução constante, um contato constante nosso, né? De repente, em relação aos casos direcionadores, podemos ter, em outras oportunidades, uma conversa mais caso a caso, né? Qual foi o aspecto que, assim, especificamente, o que ficou direcionado, né? É uma ideia aí para o futuro, né? Excelente ideia. Rodrigo, a gente tem mais uma pergunta que veio aqui, essa veio da Cristiane Zarzur, do Pinheiro Neto, né? Então, primeiro ela está dando parabéns aí pela sua apresentação, né? Ela está falando que Isso. pela clareza das colocações, que são muito úteis. E aí ela está ponderando uma preocupação que a gente também como IBRAC já ouviu, e aí estamos falando de e-notifica, sobre a questão da confidencialidade das informações no e-notifica, né? A gente já sabe que teve uma evolução, com relação ao que era a informação de acesso restrito, como é que estava organizando, mas ela está perguntando como a coordenação está se organizando em relação a isso, mas aí buscando dar um conforto maior e evitar que isso seja usado como um fator para uma resistência ao projeto, né? Em relação a essa questão, é uma preocupação muito válida, né? E o que eu posso falar, né? Tudo o que for informado no formulário do E-Notifica nem chega para a gente. Só vai chegar depois que realmente o processo estiver concluído, né? Então, ele fica ali na CGTI. Eu não tenho ideia dos processos de formulários de notificação que estão sendo preenchidos no momento, eu não sei. Eu não sei mesmo, assim, eu não faço a menor ideia, né? E, então, o caso só vai chegar aqui para a gente depois que o formulário tiver sido concluído e finalizado, né? Então, em relação ao nosso conhecimento, assim, eu posso afirmar isso, né? Já em relação ao acesso restrito, eu acho que já foram feitas algumas atualizações no sentido de que agora está mais fácil, né? Indicar a qual parte aquela informação é de acesso restrito a qual parte, né? Então, em termos de preenchimento, eu acredito que isso já tenha sido implementado. Em termos de acesso restrito, eu posso assegurar que nada vai mudar. Assim, todas as informações de acesso restrito continuarão sendo assim como sempre foram. Obrigada, Rodrigo, super obrigada. Bom, a gente gostaria de ficar com você mais uma hora para fazer todas as outras perguntas, mas infelizmente a gente está aqui chegando no nosso final, então eu vou primeiro te agradecer aí a abertura da superintendência, da coordenação 5 e a sua abertura de sentar e conversar conosco. E passar a palavra aí para você, se você quiser fazer alguns comentários finais, e depois para a Ana e para o Ricardo para fazer o encerramento. Obrigada mesmo, Rodrigo. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, né? Eu acho que foi um bom evento, né? Consegui passar tudo que eu queria ter passado, né? Agradeço demais a oportunidade. Acho que esses encontros são muito benéficos, né? Gostaria também de dizer que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? Eu sou só parte de uma equipe, né? Então, tem pessoas que me ajudam muito, né? A fazer o que a gente está tentando fazer, o próprio superintendente-geral, Alexandre Barreto, o Felipe Mundim,
os meus colegas, né, os outros coordenadores gerais, os técnicos, a minha equipe, né? E um agradecimento especial público aqui à Nayara Zago, que realmente ela é essencial para mim, ela me ajuda muito, né? É uma grande parceira e é inestimável aqui para a coordenação, né? E, mais uma vez, gostaria de agradecer todos vocês e me colocar à disposição sempre que vocês desejarem, né? No futuro, estou à disposição. Rodrigo, E juro muito que não combinei obrigada. com o pessoal de não fazer pergunta aqui no CAD, eu juro que não fiz isso. Você falou, né? Então, ó, vai ser mais mal avaliado depois. Rodrigo, Bem, bom, obrigada a você, obrigada aí a equipe inteira. A gente sabe que é um trabalho de equipe mesmo, é muito bacana contar aí com a sua abertura, as dicas muito boas e essa busca aí de constantes melhorias, né? E foco no que realmente é relevante, né? Então, obrigada novamente e um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, bom, pessoal. obrigado também em nome do BRAC, né, como a Cris falou, super úteis e claras as suas contribuições. Acho que só ponderações aqui curtas, né, de ou reações assim. Acho que eu notifico é um tema, né, que tem essa questão do aprendizado, tem preocupações, né, que a gente vem discutindo, e também questões operacionais, né, de ferramenta mesmo eletrônica, que a gente BRAC quer continuar e vai continuar ao diálogo, né, com o CAD, propondo alguns aperfeiçoamentos que a gente detectar, né, o registro aí, na verdade, que eu estou fazendo é de agradecimento ao CAD como um todo por esse canal de diálogo, né, a gente tem participado, como Ana e Renata comentaram aqui, né, dessa construção, né, com contribuições e queremos, né, continuar a fazê-lo, sabemos que teremos esse canal aberto aí, então voltaremos a vocês, né, SG, CAD, com, né, novas sugestões, né, e FAQ também, super legal saber que vai sair e também vocês estão animados com o assunto, né, para o IBRAC é importante, é fruto, né, de também uma discussão interna, um trabalho de várias pessoas levantando questões, consolidando, propondo. É sempre muito bom, né, para todo mundo ver que isso gera frutos e frutos na direção de tornarem as coisas mais claras, mais objetivas, melhores para todo mundo, né? Super obrigado, Ana, Rê, né, pela conversa e a todos aí que acompanharam a gente. Obrigado novamente, Rodrigo. Obrigado, pessoal do CAD, que também acompanhou essa conversa, né? É sempre muito bom também tê-los aqui. E bom final de semana a todos.